Você já parou para se perguntar por que Deus ou a espiritualidade superior são tão misericordiosos com a gente, dando segundas chances, terceiras, quartas, quintas, que seja? Não, né? Então hoje a gente vai conversar sobre o texto Herdeiros do livro Vinha de Luz. Sejam muito bem-vindos de volta. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o texto Herdeiros do livro Vinha de Luz. Como sempre, eu gosto de dizer aqui que isso são apenas insights, são algumas reflexões que a primeira lida do texto ali vem à nossa mente, né? O texto sempre traz uma ideia, apesar dele falar de muitas coisas, ser muito mais profundo, mas sempre tem uma ou duas ideias ali em particular que saltam aos nossos olhos e trazem de imediato alguma reflexão, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Portanto, eu gosto sempre de convidar você que tiver outras reflexões acerca do texto para deixar aqui no campo dos comentários as suas observações para enriquecer esse debate, ok? Então agora você vai acompanhar a leitura do texto que vai aparecer aqui em tela, caso você não esteja com o livro em mãos, e nós voltamos na sequência então para debater aqui as ideias. Herdeiros. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Paulo, Romanos 8,17. Incompreensivelmente muitas escolas religiosas, através de seus expositores, relegam o homem à esfera de miserabilidade absoluta. Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta de réus da pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca muitas vezes o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de reerguimento. Além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens com justiça o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da Terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto sem nos esquecermos do que o alto deposita santificada fé em nós. Que a humanidade não menospreze a esperança. Não somos fantasmas de penas eternas e sim herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos, convenientemente, habilitando-nos à posse imorredora da herança divina. Olvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos, para ser, com o Pai, os tutores de nós mesmos. Como eu disse no início do vídeo, é claro que o texto ele traz várias ideias, até porque os textos são sempre muito aprofundados, reflexivos. Se você dedicar tempo ali, você vai extrair várias coisas de um pequeno texto como esse. Mas tem sempre uma ou outra ideia que já te pega pelo coração ali, já dispara teu pensamento em reflexões, né? Então, uma coisa que já me chamou a atenção, uma frase ali, é a questão das penas eternas, né? Quer dizer, nós temos uma consciência, a nossa própria consciência, que nos condena muito. Quando a gente cometeu um erro grave, uma falta grave na encarnação, porque nesse momento nós não lembramos das nossas encarnações anteriores, a gente costuma se condenar e imediatamente, se a gente entrar nesse enredo e fosse afundando nisso, a gente acha que não tem mais nenhuma chance de reparação, não tem mais nenhuma chance de ser feliz, não tem mais, né? A gente se condena quase que para a eternidade, né? E isso, fazendo um adendo rápido aqui, é uma excelente oportunidade para explicar o porquê do esquecimento, do famoso véu do esquecimento quando a gente reencarna, né? Quer dizer, existe a pluralidade das existências, quer dizer, você reencarnou várias vezes, e aí todas as vezes que você vem, você passa pelo véu do esquecimento, onde você esquece tudo que você fez, para começar uma nova oportunidade do zero. Foi outra coisa que eu falei no início do vídeo também. Nós nunca nos perguntamos por que tantas chances. Porque realmente nós somos muito atrasados, primitivos, nós carecemos muito dessa evolução, desse crescimento. Então, daí vem o excesso
de misericórdia divina, porque Deus e a espiritualidade superior sabem como nós somos necessitados. Então, por isso eles têm essa misericórdia com os erros, com as repetidas tentativas, e muitas vezes repetidas tentativas fracassadas, né? E eles dão de novo e de novo, porque a cada vida, a cada nova experiência que a gente passa na carne, a gente vai trazendo paulatinamente evolução, né? Quer dizer, você começa a não repetir mais os erros do passado, e a função de se estar reencarnado é evoluir. Então você, por exemplo, em vidas passadas pode ter assassinado, matado. À medida que você vai colhendo as consequências desse ato, nas próximas vidas você vai entendendo que não, eu não posso tirar a vida de uma pessoa. Então, para isso existe até, por exemplo, as doutrinas, como o Espiritismo, para que você entre em contato com aquilo, tome aquele conhecimento de quais são as máximas, as leis da espiritualidade superior, o que é esperado de um indivíduo em evolução. Entendeu? E você toma aquilo como exemplo, é por isso que veio Jesus Cristo, quer dizer, para ser, além de nosso irmão e guia, né? Para ser um modelo, um exemplo de como você deve ser, como você deve atuar, como você deve se relacionar com o seu próximo, o que é desejável para a espiritualidade superior em termos de evolução. E aí, por isso me chamou a atenção essa parte das penas eternas, né? Quer dizer, você não vai passar eternamente a sua vida ou as suas vidas pagando por um erro que você cometeu. Entendeu? A espiritualidade superior, ela quer apenas que você reconheça, se arrependa, verdadeiramente se arrependa e não cometa mais aquele erro. Recentemente eu tive num debate que eu estava até discutindo isso. Será que as pessoas realmente mudam? Eu acho que as pessoas não mudam. A gente é o que a gente é. A gente continua tendo aqueles mesmos desejos, aquelas mesmas intenções. O que eu acho que muda são as nossas atitudes. E essa mudança vem dessa compreensão da lei de causa e efeito. Quer dizer, eu fiz, eu não colhi algo bom. Então você começa a ver que você não pode continuar a fazer aquilo. Talvez a longo prazo, com essa mudança de hábitos, de atitudes, talvez você possa até se transformar em outra pessoa. Mas eu acredito que para isso levaria muito mais tempo, e eu acredito piamente também que o homem é produto do meio. O meio influencia muita gente. Então eu acho que para nós efetivamente mudarmos, nós precisaríamos estar também em um ambiente melhor, com pessoas melhores, uma vibração melhor, para aquilo só fazer com que emerja de nós coisas positivas, coisas mais leves, mais elevadas, porque nós temos todo ser humano, todo o planeta, tudo é dual. Então é formado de luz e sombra. Por isso que eu digo que é difícil você encontrar uma pessoa que mudou, né? Não, ela passa a fazer melhores escolhas. O tempo todo o homem está combatendo a sombra dentro de si, porque emerge aquela vontade de fazer algo não muito nobre, mas a moral, a elevação moral, traz aquela compreensão de que não, eu não posso fazer isso. Ou eu não vou me dar bem fazendo isso, eu vou colher algo de ruim. Então, o que a gente observa, por exemplo, em irmãos de pouca luz que ainda estão encarnados, e os desencarnados também, essa questão de quando se vai praticar o mal. Você vê visivelmente que aquela pessoa, ela ainda é muito imatura, ela ainda precisa e carece muito de evolução. Por quê? Porque ela não está tendo a ciência de que aquilo vai a prejudicar muito. Então, quer dizer, não é querer dizer que um bandido, alguém que pratica o mal, não sabe que está fazendo mal. Ele sabe, mas ele ainda não tem dentro de si essa coisa de que ele vai colher realmente um resultado muito negativo, que o saldo não no fim, porque eu falo aqui em muitos vídeos, o que vale é o resultado final, é o saldo final, que no fim aquilo não vai ser positivo para ele, para a encarnação dele. Não é? Então, falta a compreensão das verdades, das máximas divinas, que pode vir através do contato de uma doutrina, né? Então, o texto que me chamou mais a atenção foi essa questão de por que há essa misericórdia divina, por que, né, como ele diz, nós somos herdeiros, né, e co-herdeiros de Jesus e tal, porque a gente está aqui
é para evoluir. Me perdoem o que eu vou falar, mas muitas vezes a gente não está aqui para ser feliz. Todo mundo, até os próprios espiritualistas mesmo, né? Eles dizem, você veio para ser feliz. Aí você olha assim, você está num planeta de provas e expiações, em que o próprio Jesus Cristo te deu o exemplo de que evoluir aqui é através do sofrimento. Eu acabei de dizer que Jesus é nosso modelo e guia. Como que Jesus morreu? Num calvário, num sofrimento, sendo torturado, crucificado. Quer dizer, além de tudo, deixando o exemplo de o que a raça humana é capaz de fazer, até onde ela é capaz de chegar, com as suas atrocidades, com a sua maldade, com a sua falta de maturidade e evolução. Então, o próprio Jesus te deu como exemplo que o caminho para a salvação é a via do sofrimento. Num planeta de provas e expiações, o próprio nome já diz, provas e expiações, eu acredito que o melhor que a gente pode conceber é de que a felicidade são momentos. Eu ouço isso desde criança, né? Que existem momentos felizes, não existe felicidade. Porque se o espírito, a pessoa encarnada, passasse a vida inteira feliz, o que ele ia aprender com isso? Que reflexão ele ia tirar disso? Que crescimento a alma dele ia ter? Então é necessário o sofrimento para o burilamento do espírito. Porque é ali que ele entra num estado profundo de reflexão e, como eu disse, ele começa a entender causa e consequência. Ele percebe que a natureza dele não muda, mas que os atos têm que mudar. E aí, possivelmente, em próximas encarnações, você tendo se tornado melhor, você pode concorrer a mundos mais leves, mundos superiores, onde, como eu disse, o homem é produto do meio, e você passa a manifestar só sua natureza boa. E assim sucessivamente você vai deixando a sombra de lado. Então assim, me perdoe aí se as reflexões foram um pouco pesadas agora no final com essa questão da felicidade, mas é que é a realidade, porque você tem que lembrar também que isso aqui é transitório. Isso é só uma das suas encarnações, é só uma passagem. Entendeu? É por isso que é talvez ambicioso demais em querer a felicidade. Assim, óbvio, a gente deve brigar e lutar pela felicidade a todo custo, né? É lícito. Só que você tem que lembrar o quê? Você está num hospital escola. Então provavelmente é pela via do sofrimento que você vai aprender. Então é assim, então eu tenho que ficar buscando ocasiões para eu sofrer, para eu me ferrar, para eu ver se eu evoluo? Não. Só que você também não dê as costas para elas quando elas aparecerem. A gente está sempre aí buscando fugas, né? Através de drogas, de vícios, de hábitos e tudo mais, buscando o quê? Prazeres imediatos para fugir dos eventos que se colocam na nossa vida para nos ensinar. Então tem várias passagens aí de evangelho e etc. que falam, bendigam o sofrimento, agradeçam se for num evento, numa contenda, for você que está sofrendo, que está se dando mal. Primeiro, pela lei de causa e efeito, que quer dizer, o mal é necessário, mas ai de por quem venha, ou seja, quem fez vai pagar e vai pagar bonito, então agradeça de não ser você. E depois que você sabe que, nossa, eu estou passando um momento de extremo sofrimento, isso significa que eu estou crescendo, eu estou evoluindo, daqui só tem como eu sair melhor. Deus queira, né? Que não seja o fim, como todos buscam aí, que é acabar com a própria vida, o que não adianta nada. Você chega lá na espiritualidade, o espírito ainda está com aquela mesma loucura, ansiedade, depressão que o fez tirar a vida, e o pior, aí angariou um karma que vai fazer ele penar na erraticidade por muitos anos, acho que para quem se suicida no mínimo em 100 anos, até começar a ter sanidade de novo, poder programar uma nova encarnação, se for do seu mérito, e aí vir, tentar novamente, e aí possivelmente você ainda vai espiar a forma como você tirou sua própria vida. Você vai vir com alguma doença física, alguma limitação, fruto de como foi a forma que você tirou sua própria vida. Então, basicamente, são só algumas reflexões, mas para a gente entender e ter esperança, né? O texto também tem um momento que ele fala disso, né? Ter esperança. E por quê? Porque a gente deve se perguntar inúmeras vezes por que eu estou aqui e por que Deus dá tantas segundas chances? Porque o meu fim é inevitável, é a evolução. Então, ter esperança de que com certeza a espiritualidade vai colocar eventos e coisas que sim, você vai sofrer muito, mas para um fim. Qual fim? A evolução. E quando evoluído,
sim, você vai para um lugar melhor, seja no plano espiritual, seja reencarnando em outros planetas de natureza mais sutil, que tenham realidades mais leves, pessoas melhores. Mas para a gente concorrer a isso, nós primeiro temos que ser melhores, temos que nos reformar. Por isso que muitas vezes as pessoas discutem, não vale a pena ser bom, não vale a pena ser honesto, o honesto é otário, não sei o quê. Pode ser aqui, pode ser que seu fim seja esse aqui. Mas amanhã, pergunta aonde você vai estar e aonde esse que te fez de otário vai estar. Com certeza vocês vão estar em realidades muito diferentes. E é o que vale a pena. A primeira coisa, eu acho que se a pessoa não quiser se agarrar em nada nessa vida, em termos de doutrina, evolução, estudo, que pelo menos ela saiba disso, ela pense que existe uma realidade futura, que isso aqui é passageiro. Logo, isso aqui é só um momento da sua existência, é só uma fase. E que ela saiba que o quê? O universo equaliza tudo, porque é Deus, né? Deus é perfeito, ele equaliza tudo. E ele vai equalizar também se você estiver ali sendo, enfim, se estiver sendo passado para trás, se você estiver sendo, por ser bom, por tentar concorrer à evolução, ele vai equalizar tudo, ele vai botar cada um em seu devido lugar, ele vai te dar aquilo que você merece e dar ao outro o que o outro merece. Que eu não vou falar aqui para a gente não se estender muito, que é o verdadeiro conceito de justiça, que é outra coisa que a galera confunde muito, quer dizer, existe a sua justiça, a minha justiça e a verdadeira justiça. Que é uma coisa que eu já aprendi assim, não fique pedindo por justiça, porque você tem o seu julgamento do que é certo e o que é errado, Deus tem outro. Então a justiça pode não sair bem do jeito que você queria. Mas enfim, é isso. Então eu convido você que se você teve outras reflexões, outros insights em cima do que foi lido aqui, deixa aí no comentário e vamos debater, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Conto com vocês para os próximos vídeos.